E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Estamos aqui para mais uma maratona aí de matemática, tá certo? Eu sou o Luan, professor de matemática, e hoje nós vamos fazer uma maratona referente ao concurso da PM Pará, tá certo? Vai abrir aí 7.000 vagas esse ano aí para oficial e para soldado. Nós vamos adiantar aí, se preparar antes, né, para você fechar aí a prova de matemática, tá certo? Então vem comigo. Olha lá, gente, essa é a primeira questão, certo? Que nós vamos resolver aí da maratona, mas antes de mais nada, deixe seu like aí, tá certo? Deixa um gostei e comente aí se você não entendeu alguma coisa. Então, olha lá, essa questão ela diz o seguinte: dos 100 soldados que participavam de um curso de formação de cabos, 40 gostavam de praticar voleibol, 68 gostavam de praticar futebol e 14 não gostavam de praticar esses esportes. A quantidade de soldados que gostavam de praticar tanto voleibol como futebol é igual a... Então nós temos aqui uma questão de conjuntos, certo? Onde nós vamos resolver através do diagrama de Venn. Mas o que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é isso aqui, ó, onde nós vamos ter a interseção desses dois conjuntos, certo? Olha aqui, ó, vamos identificar um conjunto, temos dois conjuntos, né? Um de futebol e o outro de voleibol, certo? Então vamos anotar alguns dados. Eu tenho aqui um total de 100 soldados. Então o meu total é o quê? 100 soldados, certo? 100 soldados. Eu tenho que praticavam, né, futebol e voleibol. Então vamos colocar esses dados aqui, ó. De futebol, no caso aqui, ó, 68 gostavam de praticar futebol, 68. E 40 gostavam de praticar voleibol, né? 40 gostavam de praticar voleibol. Mas temos aqui também, ó, que 14 não gostavam de praticar esses esportes, ou seja, nenhum, né? Então vou colocar aqui nenhum dos esportes. 14. Então, olha lá. Observe o seguinte. Na pergunta, ele quer saber que gosta ao mesmo tempo de voleibol e futebol. Olha lá. A quantidade de soldados que gostavam de praticar tanto voleibol como futebol é quanto? Então, olha lá. Eu tenho isso aqui, ó, que nós chamamos de interseção. Essa interseção aqui é a interseção do futebol e do vôlei, certo? Ou seja, essa quantidade de elementos que está aqui, nessa parte que está em azul, essa quantidade são os que gostam tanto de futebol como de vôlei, tá certo? Essa parte aqui que gosta exclusivamente de futebol e essa parte aqui do conjunto que gosta exclusivamente de vôlei. Então, olha lá. Então, vamos armar. Essa quantidade aqui que eu quero achar, eu não sei, né? Se eu quero achar, então não sei. Então, olha lá, eu vou colocar como x. Ó. Vamos dizer que esse valor aqui é x, tá certo? Que eu não sei, eu vou tentar achar. Então, aqui, ó, quantos gostam de futebol? 68, certo? Só que eu já tenho uma quantidade x aqui, certo? Então, eu coloco aqui 68 menos essa quantidade que eu não sei ainda. Tá certo? E aqui no voleibol, tem quantos? 40 que praticavam voleibol. 40. Só que eu tenho uma quantidade X aqui, certo? Que gosta de ambos. Então, eu coloco aqui 40 menos essa quantidade aqui que eu não sei, que é X. Certo? Dentro desse conjunto aqui, certo? O total foram quanto? 100 entrevistados, né? Ou seja, 100 soldados que participaram da pesquisa. Então, se aqui eu tenho voleibol, futebol, aqui, ó, eu não tenho nenhum. Não participaram desse conjunto aqui, o que? 14, certo? Vamos colocar bem aqui, 14. Então, é um conjunto à parte, certo? Então, olha lá. Como é que eu faço para achar essa incógnita x aqui?
essa quantidade aqui? Eu vou somar todos esses valores e igualar um total que foi pesquisado, que participaram da pesquisa, 100 soldados. Tá certo? Então, vou pegar aqui, ó, 68 menos x, mais 40 menos x, mais 14. Isso aqui é igual ao total que participaram da pesquisa, 100 soldados. Pronto. Agora que nós armamos aqui, ó, é só fazer a soma aí, ó. Observe o seguinte, ó, menos x mais x dá zero. Então eu já posso eliminar isso aqui, ó. Certo? Sobrou o quê? 68 mais 40 dá o quê? 108. Né? 108 mais 14 dá 122. Menos x aqui, ó. Isso aqui é igual a 100. Menos x, esse 122 aqui, ele vai lá para outro membro negativo, né? Então vai ficar 100 menos 122. Então, menos x é igual a 100 menos 122, isso aqui dá menos 22, certo? Multiplicando aqui por menos 1, eu vou mudar o sinal dos dois membros. Então, aqui é negativo, vai ficar positivo, aqui é negativo, vai ficar positivo. Então, a quantidade que eu achei aqui, ó, o número x é quanto? 22, gente, olha lá. Então, aqui é 22. Então, 22 é o número de soldados que praticavam tanto futebol como vôlei. Qual é a alternativa? Alternativa B de bola. Certo? Analise a questão, monte aqui o diagrama de Venn em caso de questões sobre conjuntos e a gente finaliza ali achando a quantidade exata aí que faz parte dessa interseção aqui do diagrama de Venn. Tá certo? Essa é a primeira questão aí da maratona, espero que você tenha compreendido. Vamos lá resolver a segunda. Olha lá, gente, segunda questão, vamos lá. Se numa festa a quantidade de moças está para a quantidade de rapazes na razão de 13 para 12, então a porcentagem de moças presentes é. Então a gente precisa saber a definição de razão, né, e proporção, e precisamos saber também transformar aí em porcentagem. Então olha lá, qual é o primeiro passo? Vamos ler pausadamente para a gente anotando os dados aqui, certo? Então ele diz que nessa festa a quantidade de moças está para a quantidade de rapazes. Então essa razão é de moças para rapazes, certo? Então, numa festa a quantidade de moças está para a quantidade de rapazes. De moças está para rapazes. Na razão de 13 para 12. Ou seja, na razão de 13 para 12. Tá certo? Então, olha lá. Observe o seguinte. A razão de 13 moças para 12 rapazes, se eu for somar moças mais rapazes, isso aqui vai dar o quê? 13 mais 12, que é igual a 25. Então, no total, eu vou ter o quê? 25 pessoas na festa, correto? Se eu tenho 25 pessoas na festa, eu já sei o total. Então, a gente vai para a segunda pergunta. Então, a porcentagem de moças presente é... Se eu tenho o total e eu sei que a quantidade de moças é 13, né, porque é da razão de 13 para 12, referente em relação aos rapazes, então eu vou aplicar da seguinte forma aqui, ó. Vou resolver da seguinte forma. Eu tenho 13 moças para um total de 25. Eu posso resolver dessa forma aqui, tá certo? Se eu for dividir isso aqui, ó, 13 dividido para 25, isso aqui vai dar 0,52, certo? Decimal. Para me transformar para a porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100. Ó. Multiplicando por 100, isso aqui vai ser igual. Tem 2 zeros, vão andar 2 zeros para a direita na multiplicação. Então, eu vou ter 52%. Tá certo? Eu posso resolver direto assim, mas também eu posso resolver por regra de 3. Olha lá.
Eu tenho aqui que 25 não é o total de pessoas na festa, então 25 equivale ao quê? A 100%. Certo? E moças, eu tenho 13 moças. 13 moças equivale a X%. Então eu vou cruzar aqui, certo? E multiplicar. O 25 vezes X dá 25X. Isso aqui é igual a 13 vezes 100. 13 vezes 100. Ó. Dá X aqui. 13 vezes 100, certo? 13 vezes 1 é 13. E só acrescenta os dois zeros. Certo? Um macete aí, tá bom? Então, 25 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Se eu for dividir isso aqui, vai dar quanto? Vai dar os 52%. Ah, professor, mas o senhor nem dividiu aí para a gente saber passo a passo, então bora lá. Bora dividir bem aqui, ó. Vou dividir bem aqui, ó. Olha lá. 1.300 dividido para 25, certo? Se ele colocar aqui uma vírgula aqui em cima, um número que é maior que 25, no caso 3 é menor, 130. Então aqui no caso 5, olha, ele multiplica 25, vai dar quanto? 125, né? Se eu multiplicar por 6, vai passar de 130. Então 5 vezes 25 dá 125. Para 130 falta quanto? Falta 5. Né? Então eu abaixo 5 aqui. Ó. Sobrou um zero. Então esse zero eu abaixo, ficou quanto? 50 dividido para 25 é quanto? É 2. Por quê? 2 vezes 25 é 50. Para 50, nada. Tá certo? Então, a nossa resposta é 52%, é a quantidade de moças na festa. Então, olha lá, é a alternativa D de dado. Tá certo? Então, você precisa saber a definição de razão e transformar aí decimal para porcentagem. Tá certo? Então, bora lá para mais uma questão. Olha lá então, gente, para a gente finalizar essa primeira aula aí dessa maratona aí de várias provas aí que a gente vai resolver do concurso da PM aqui do Pará, tá certo? Eu selecionei 50 questões. Então, cada vídeo eu vou resolver 3 questões, 4, 5, tá certo? Vai depender do tempo aí. Então, hoje eu vou resolver 3 questões, tá certo? E essa aqui é a última para a gente finalizar, uma questão bem interessante de sistema do primeiro grau, tá certo? Então, olha lá. Ela diz o seguinte, ó, a prova de um concurso continha 60 questões e os pontos eram calculados para a fórmula P é igual a 3C menos 2E mais 120, onde C era a quantidade de acertos e E é a de questões erradas, certo? Um candidato que obteve 25 pontos, olha lá, um candidato que obteve 25 pontos acertou quantas questões, certo? Então vamos fazer passo a passo aí, tá certo? Até a gente chegar nesse sistema aí do primeiro grau. Então olha lá. Primeiro passo, vamos jogar a fórmula bem aqui, né? A fórmula lá, olha, que ele deu foi P é igual a 3C menos 2E mais 120. Esse P aqui é a quantidade de pontos que o candidato acertou, tá certo? Então ele utiliza essa fórmula aqui para saber a quantidade de acertos e erros. Só que ele disse que esse candidato acertou 225 pontos, certo? Então eu vou substituir aonde? Aonde tem o P aqui, né? Que é a quantidade de pontos que o candidato acertou. Então eu vou pegar esses 225 e colocar bem aqui, ó. 225 é igual a 3C menos 2E mais 120. Vamos organizar aqui, certo? Esse 120 que está positivo, eu vou passar negativo para cá, para o outro lado. Então fica 225 menos 120. Isso aqui é igual a 3C menos 2E. Tá certo? 225 menos 120 dá quanto isso aqui? Ó? Dá 105. Certo? 105 é igual a 3C menos 2E. Organizando isso aqui, né, de forma a gente entender melhor, fica 3C menos 2E. Isso aqui é igual a 105. Tá certo? Então, para a gente montar o sistema de primeiro grau, como é que a gente faz?
Esse sistema de equação do primeiro grau, a gente monta da seguinte forma. Eu sei que a quantidade de questões certas mais erradas, isso aqui é um total de, bora lá, ó, 60 questões. Certas e erradas, o total são 60 questões que caíram nessa prova. Então eu tenho aqui C mais E é igual a 60. Somando certo e errado, vou ter 60 questões, certo? E eu vou substituir aqui, ó, o que eu desenvolvi na fórmula que foi dada, eu vou jogar bem ali embaixo, para formar o meu sistema. Então, eu vou ter aqui 3C menos 2E, isso aqui é igual a 105. Como é que eu faço para eliminar uma dessas incógnitas aqui, certo? Eu posso eliminar o E ou posso eliminar o certo. O C, né? Então, como é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui, ó, em cima por 2. Dessa forma, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes C dá 2C, certo? 2 vezes E dá 2E. E 2 vezes 60 dá 120. Eu multipliquei todinha essa primeira equação aqui, tá certo? Então, vamos repetir agora a segunda. Ó. 3C menos 2E igual a 105. E agora, o que é que eu faço, professor? Eu vou somar, tá certo? Somando, eu vou ter o seguinte, ó. Olha lá. 3C mais 2C, isso aqui dá 5C. Mais 2E menos 2E, isso aqui vai zerar, dá zero, né? 120 mais 105 vai dar os 225, tá certo? Então, olha lá, observe o seguinte, o C com 5 aqui é o produto, né? Eles estão multiplicando ambos aí. Então, se o 5 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, eu vou ter que o C igual a 225 dividido para 5. Essa conta aqui vai dar quanto? Bora lá. Fazer bem aqui de vermelho. Opa. 225 dividido para 5. Observe que eu posso dividir aqui o 22, certo? 22 dividido para 5 aqui, ó, dá 4. 4 vezes 5 é 20. Para 22 falta 2. Abaixa o 5, certo? 25 dividido para 5 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Para 25, nada. Então, eu achei aqui a quantidade de certos, ó. 45. Certo? Então, 45 questões esse candidato acertou para ter os 225 pontos. Tá certo? Então, qual é a alternativa aqui, ó? Alternativa A, de aprovado aí no concurso da PM, tá certo? Então, o que a gente fez? Desenvolveu primeiro a fórmula que foi dada, depois que nós descobrimos aqui, certo? Nós colocamos aqui no sistema, montamos o sistema e descobrimos aqui a quantidade que é o C, que no caso são os que acertaram 45 questões, tá certo? Então, no caso aqui, você monta o sistema, certo? Você pode fazer o sistema aqui por substituição ou por adição, tá certo? Substituição, você isola um desses aqui, ó, o C ou o E, tá certo? Se eu isolar o E, então fica 60 menos C, depois substitui na segunda equação aqui, tá? No segundo sistema. Então, é exatamente isso aí, tá, gente? Essa questão aí não é tão difícil, basta a gente saber a definição aí de sistema do primeiro grau, tá certo? Espero que você tenha compreendido, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que você não gostou e o que você gostou, tá certo? Até a próxima aula aí na maratona aí para você passar no concurso da PM. Até mais.